Fala galerinha, professor Pedro por aqui, vestibular US 2022, provinha da segunda fase, bora resolver a questão 13. Relacione corretamente as teorias evolutivas com algumas de suas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. 1. Lamarckismo, 2. Darwinismo, 3. Neodarwinismo, 4. Mutacionismo. Primeiro parênteses aí, bora dar uma olhada. A evolução se realiza através da origem espontânea de novos tipos em função das macromutações, enquanto as pequenas diferenças intraespecíficas devem-se às micromutações genéticas. Galera, se está falando de mutação em algum momento aí, só pode ser mutacionismo, né? Agora, o que você pode estar se perguntando e me perguntando é: as mutações não estão dentro do neodarwinismo, da teoria sintética da evolução? Sim. Porém, galera, há também o que a gente chama de mutacionismo, que em um dado momento acreditou-se que todo o curso da evolução ocorria basicamente por mutações. Existia essa teoria, tá? Então aí, mutacionismo, mas se você pensou no fato de as mutações estarem inseridas também no contexto da teoria sintética da evolução, do neodarwinismo, beleza. Aqui 4, mutacionismo. Segundo parênteses aí, a evolução é regida pelas leis do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Galera, os dois pontos principais que norteiam aí o lamarckismo, né? Uso e desuso. Se você usa uma estrutura, ela se desenvolve. Se você não usa, ela atrofia. Por exemplo, músculo. Malhou muito, vai desenvolver. Se você é sedentário, não usa, ele atrofia. Isso é verdade até certo ponto, por conta do exemplo da musculação mesmo, tal. Mas se você passa a viver, por exemplo, num ambiente com pouca luz, você não perde a sua visão, você não vai ficando cego por isso, tá? Então a lei do uso e desuso, ela é real até um certo ponto, tá? E a transmissão das características adquiridas? Aquilo que você adquiriu em vida é passado aos seus descendentes. Por exemplo, se um animal ele perdeu o rabo em vida, o filhote dele vai nascer sem rabo, tá? Isso aí é o lamarckismo. Lembrando que para Lamarck havia uma imposição do meio para que houvesse a adaptação dos seres. Por exemplo, o gafanhoto ele é vermelho, ele pousou na grama que é verde, o meio vai impor a ele ser verde, beleza? Vamos lá. Terceiro parêntese. Informa como as características dos organismos de uma população podem sofrer alterações genéticas aleatórias a partir de mutações e recombinações gênicas. Aqui ele está falando de mutação, está inserindo recombinação gênica no meio, ou seja, está falando de evolução associada à genética, não exclusivamente a parte de mutações. Isso aí, neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Lembrando, galera, que o neodarwinismo basicamente é o quê? O darwinismo mais conhecimentos de genética, ok? E o quarto parênteses, só sobrou um, obviamente, mas bora lá. As alterações ambientais selecionam os organismos melhor adaptados e os sobreviventes passam suas características às próximas gerações. Darwinismo, né, galera? O meio seleciona os mais aptos, não é o mais forte, não é o maior, os mais aptos, ok? Isso aí é darwinismo. Lembrando que para Darwin, né, o ser vivo, ele já tem aquelas características mais favoráveis e essas adaptações que são mais favoráveis, elas são selecionadas e passadas adiante. Lembra que o Darwin, ele sabia que as espécies tinham variações, ele só não sabia como é que passava adiante. Ele sabia que passava adiante, né? Mas ele não sabia como. Ele sabia que os descendentes herdavam características de seus progenitores. Ele não sabia era como. E aí até um ponto em comum de Darwin e Lamarck é a questão onde os dois falam da adaptação dos seres vivos, só que de formas diferentes. Show? Lembrando que o darwinismo também está ligado ao Wallace. Pode vir aí o Wallace, né? O Wallace chegou à mesma conclusão que o Darwin, estudando em separado, ok?
Então fechamos aí, gabarito letra A, 4132. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui em mais esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida é só deixar nos comentários. No mais, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e um forte abraço.